Ultimamente eu tenho visto muita opinião tenebrosa sobre editoras independentes na internet, e grande parte delas tem vindo de autores. A verdade é que isso não é por mal, a grande maioria das pessoas só não tem a mínima noção de como funciona uma editora independente e do que a gente pode ou não fazer. O que é ou não acessível ou viável publicando um autor independente. Então a função desse vídeo é te explicar como tudo isso funciona, para você ter uma noção melhor do nosso mercado e saber o que esperar, o que cobrar, o que oferecer a uma editora. Ou não também. Se você quiser continuar falando sobre uma realidade que só existe na sua cabeça, fica à vontade, não sou teu pai. Primeira coisa que a gente tem que falar logo de cara é que uma editora independente não tem nem de longe a estrutura, a logística, o faturamento que muita gente acha. Não dá pra gente ter os livros em livraria, ficar levando autor para evento, pagar adiantamento, esse tipo de coisa. Seria literalmente pagar pra trabalhar. É impossível, esquece. Antes que eu seja completamente esculhambado aqui nos comentários, chamado de mercenário, hipócrita, explorador de autor independente, enviado do inferno para causar o mal aos escritores brasileiros, eu vou falar do formato de publicação aqui da Elixir. A Elixir não cobra absolutamente nada para publicar. O autor não arca com custo de nada, não paga por nenhum serviço, não tem pegadinha, não tem meta absurda que o autor não vai bater, ele não é obrigado a comprar livros, nada mesmo. Quando a gente aprova um livro para publicação, a gente cuida da curadoria, leitura crítica, preparação de original, revisão, diagramação, identidade visual, capa, todo esse processo feito internamente pela nossa equipe, 100% humano, sem nenhum uso de IA. A gente garante um resultado final de luxo com capa dura, com guarda ilustrada, com papel pólen, brindes temáticos, mesmo publicando autores independentes. A gente coloca o livro no nosso site, depois o e-book na Amazon, linka com marketplaces e tudo mais, fecha a parceria com influencers, arca com o custo dos livros enviado para eles e ainda monta um plano de marketing junto com o autor. Sempre que eu falo do nosso formato de publicação em vídeo, alguém tenta achar alguma sacanagem. Ah, vocês não devem pagar os autores, não deve ter royalties, não sei o que lá. Então, já adiantando, sim, a gente paga royalties para os autores. Em alguns casos, chega a 20% do preço de capa. Ou seja, mesmo se a gente fizer uma promoção, o autor recebe baseado no preço cheio. E o que o autor tem que fazer? Bom, além de ter o livro aprovado, claro, ele precisa participar ativamente de todo o projeto. Fazer a própria divulgação, trabalhar junto com a gente para o livro tomar forma. Se esforçar. Mas eu não quero fazer isso, eu quero só escrever e deixar a editora para fazer o resto. Então você não quer uma carreira na escrita. E não tem absolutamente nada de errado com isso, eu acho que escrever é um excelente hobby. Você já é um escritor e pode ser um escritor muito bom, mesmo tendo a escrita como uma coisa que você gosta de fazer e só. Mas eu não vou trabalhar de graça para bancar o seu hobby. A gente já teve caso aqui na editora de trabalho unilateral da nossa parte em publicação, e o resultado é centenas de horas de trabalho coletivo jogado fora, prejuízo financeiro, frustração e a nossa agenda de publicação indo pro caralho. Outra coisa que eu preciso deixar claro é que muitas reclamações que os autores fazem são extremamente válidas e tem muita editora picareta, incompetente ou mentirosa por aí. Tem muita editora que nem é editora de verdade, que não está minimamente interessada em ajudar os autores a construir uma carreira ou em entregar um bom livro. Editora que vive não de vender livro para leitor, mas de vender sonho falso para autor desavisado. Se você manda seu original para uma editora e ela te responde em 2 dias falando que adorou seu livro e te passa um orçamento de milhares de reais para publicar ele, com um papinho cretino de invista no seu sonho, eles só querem arrancar seu dinheiro. Também tem muito caso em que uma editora supostamente não cobra para publicar, mas o contrato tem tantas cláusulas, obrigações e metas para o autor que no final ele acaba pagando por tudo também. Dito isso, tem editoras que, mesmo não cobrindo 100% da publicação, realmente deixam claro o que você está contratando e o que está recebendo e entregam um bom trabalho. Tem editoras que fazem formatos híbridos de publicação, dividindo os riscos com o autor, que fazem isso de forma íntegra, com metas realistas que ficam claras desde o primeiro momento. Não é o que a gente faz aqui na Elixir, onde a gente arca com absolutamente tudo, porque eu tenho um código de conduta que me leva a decisões financeiramente duvidosas, mas mesmo assim é um modelo perfeitamente íntegro. Tá, mas então o que é realmente uma editora independente? O que a gente pode fazer? Qual é a diferença para uma grande editora? Uma editora independente é uma editora com recursos bem menores que uma grande casa editorial, tanto financeiramente quanto em logística, equipe e tudo mais. Geralmente esse tipo de editora tem uma linha de publicação mais definida e um catálogo mais enxuto. E geralmente publica autores que ainda não têm uma grande projeção. Isso significa que a gente não consegue colocar o livro de um autor na vitrine da Saraiva. Saraiva existe ainda? Acho que não, né? Enfim, a gente não consegue colocar o livro de um autor numa grande livraria, nem levar o autor no programa do Jô Soares. Quê?
Jô Soares também? Tá, você já entendeu que a gente não consegue fazer. Mas uma editora independente consegue oferecer para o autor um projeto mais pessoal, mais personalizado, com mais identificação com a casa editorial e mais participação do autor nas decisões editoriais. E, claro, você vai receber, ou deveria receber, muito mais atenção em uma editora independente, porque o seu livro não vai estar disputando com o livro novo do Stephen King ou do Brandon Sanderson. E talvez a diferença mais importante para você que é um autor iniciante, uma editora independente é acessível. É possível você, sendo um autor que ainda não tem projeção, mandar seu livro direto para a editora e ter sua obra aceita e publicada. Para publicar com a Roku não é só mandar um livro bom para eles, sinto muito. Acontece que o mercado editorial brasileiro tem barreiras gigantes para editoras e autores independentes. Os livros de ficção consumidos no nosso país são muito majoritariamente estrangeiros, trazidos por alguns poucos conglomerados editoriais imensos. Por mais que isso esteja melhorando de uns anos para cá, com alguns autores nacionais ganhando uma projeção bem legal, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, se quiser que os nossos autores sejam valorizados a nível coletivo e não individual. Editoras e autores independentes carecem de espaço, carecem de visibilidade, carecem de recursos. E além disso, a gente passa por um processo muito mais longo para convencer o leitor do que uma grande casa editorial. Porque o leitor já está acostumado a comprar livro da Record, é o normal para ele. Mas a gente tem que passar por todo o processo de convencimento agora. Isso tudo leva a uma realidade amarga. Você, que é um autor independente de primeira viagem ou que já tem 1 ou 2 livros publicados, mas não conseguiu muito espaço com eles, você não é um produto vendável. Seu livro não é um produto que vende por si só, sem você e a gente dedicando a ele um trabalho incessante de convencimento de leitores. Além disso, ou por causa disso, livros são muito pouco lucrativos para uma editora pequena. A gente trabalha com margens de lucro minúsculas. Como a gente vende muito menos livros, nossas tiragens são muito menores, de 50, 100, 150 exemplares. Isso significa que a gente não tem acesso à impressão offset utilizada por grandes editoras e depende de gráficas que fazem impressão digital. Então, o custo de impressão que a gente paga por livro é muito, mas muito mais alto. Além disso, todos os custos fixos editoriais, como serviços, registros e tudo mais, ficam proporcionalmente muito mais caros. Se a Intrínseca investe R$10.000 em serviços e uma tiragem de 10 mil exemplares, isso dá R$1 por livro. Se a gente investe R$1.000 em uma tiragem de 100 exemplares, isso dá R$10 por livro. Tudo isso joga a nossa margem de lucro lá para baixo, e é por isso que a gente não consegue colocar livros em livrarias. Porque se a gente paga uma comissão de 40%, 50% para uma livraria, a gente não cobre nem o custo do livro. Fora todo o resto, coisas tipo embalagem, envio e tudo mais, que também ficam bem mais caros em menor escala. Tá percebendo como vender o sonho da publicação para autores nacionais independentes é muito mais lucrativo que apostar e investir neles? Ah, se é tão ruim assim, então por que vocês fazem isso? Bom, eu não posso falar por todas as editoras, mas eu posso falar por mim e pela Elixir. Primeiro, porque se a gente quiser que algum dia autores nacionais possam realmente focar em escrever e ter o retorno, o suporte e a vida de autores gringos, a gente precisa ter como projeto coletivo construir nas pessoas o hábito de se consumir literatura nacional. Democratizar a literatura nacional para substituir, ou pelo menos rivalizar, a cultura de se consumir exclusivamente a literatura estrangeira trazida por grandes conglomerados. Segundo, por uma motivação um pouco mais pessoal. Eu sou bacharel e mestre em letras pela Unesp, ou seja, por uma universidade pública. Eu não só não paguei nada por isso, como recebi para estudar durante o mestrado. Essa é uma oportunidade que acaba sendo muito menos acessível do que deveria. Então eu sinto que eu devo retribuir de alguma forma, democratizando o conhecimento que eu tive a oportunidade de acumular nesse tempo. Faz sentido? Não sei. É o que eu estou tentando. E terceiro, porque mesmo que hoje em dia a venda de livros não sustenta a Elixir, ela abre outros caminhos. A gente tem uma assinatura no Catarse, a Guilda dos Alquimistas, que é um espaço voltado diretamente para inspirar, unir, ensinar escritores, o que ajuda a trazer uma renda um pouco mais constante, mesmo que ainda seja pouca coisa hoje em dia. E principalmente a gente vende serviços editoriais para autores e editoras. Leitura crítica, preparação e revisão de texto, diagramação, acompanhamento de publicação, mentorias de escrita, enfim, a grande maioria dos serviços que a gente oferece para os livros que são publicados aqui. Eu passei os últimos 10 anos da minha vida mexendo única e exclusivamente com literatura e a Elixir já tem 4 anos de estrada, então eu tenho certeza absoluta que a gente consegue oferecer um bom trabalho para as pessoas. Mas serviços editoriais são um tipo de coisa que é muito dinheiro para quem paga e pouco dinheiro para quem recebe. É caro para o autor independente porque exige um investimento antes do livro sequer ser publicado, antes dele ter qualquer retorno financeiro. E sendo bem sincero, boa parte dos autores independentes não vai recuperar o que investiu no livro.
É pouco dinheiro pra gente que presta o serviço porque consome muito tempo, exige muito conhecimento prévio, traz junto outros trabalhos e quem presta o serviço em si não consegue escalar muito. Existe um limite para a demanda de serviços que um profissional pode atender sozinho e não é muito alto. Agora, eu sei que nada disso é o modelo ideal. Eu sei que o ideal seria que o escritor pudesse focar em escrever, que publicar em uma editora fosse um caminho claro para crescer como autor, que uma editora pudesse se dedicar plenamente à venda de livros, que eu pudesse abrir uma seleção de originais e avaliar a obra sem nem levar em conta quem é o autor. Mas não é assim, não adianta a gente fingir que é. Até mesmo porque se fosse, eu estaria escrevendo em vez de gravando esse vídeo. Também não adianta fingir que os autores não têm culpa nisso. Porque se a Elixir vendesse de livro o tanto que a gente recebe de originais para avaliação e de currículo de gente querendo trabalhar com a gente poderia publicar muito mais autor em intervalos muito menores e dar um suporte muito maior, porque aí sim os livros seriam a nossa principal fonte de renda. Mas não é isso que acontece. Tem muita gente no mercado, muito autor, revisor, diagramador, que adora livros, adora literatura, adora ler, acha lindo o mercado independente, mas vê a editora independente como um degrau para te oferecer um trabalho ou uma publicação, e não uma fonte válida de literatura para ser consumida. Então olha para sua estante agora e dá uma olhada nos nomes dos autores e nos selos editoriais. Se for quase só autor estrangeiro ou só as mesmas 5 ou 6 editoras, você faz parte do problema e tá na hora de mudar isso. É do seu interesse. A gente, autores, editoras, prestadores de serviços, a gente tá todo mundo no mesmo barco, no meio da mesma tempestade. E a gente pode remar junto ou pode ficar brincando de garantir que o outro se afogue primeiro.